Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam muitíssimos bem-vindos e hoje estamos aqui para desbravar o maravilhoso mundo dos vinhos e dos queijos. E vamos começar a entender a relação desses dois produtos. E aí, uma das coisas que acontece muito é que os alunos, eles querem respostas prontas. Quem estuda vinho, de modo geral, quer a resposta pronta, que é esse vinho com esse queijo. Ou é esse tipo de vinho com esse tipo de queijo. E eu vou dizer para vocês que isso muitas vezes não é o melhor caminho. Claro que a gente tem várias dicas importantes, a gente tem várias citações, várias referências, dizer, de repente esse estilo de vinho com esse tipo de queijo funciona bem, e funciona muitas vezes. Mas se a gente entender um pouquinho a relação, olha, prestem atenção, se a gente entender a relação entre queijo e vinho, das suas características, aí a gente está dando passos à frente, porque aí nós estamos aptos a praticar a degustação e botar na prática a degustação com qualquer queijo, com qualquer vinho. Quando a gente tem os fundamentos, a gente consegue fazer isso de forma muito mais assertiva do que só procurar tal queijo com tal vinho. Claro que eu também vou estar dando algumas dicas para vocês. Eu vi que o Zé Santos falando, adoro queijo brie com chardonnay. É uma harmonização que pode dar certo. Não tem harmonizações muito clássicas, muito comuns. Por exemplo, queijo de leite de cabra ou leite de ovelha, que são um pouco mais ácidos, são queijos mais ácidos, com vinhos bastante ácidos, como o próprio Sauvignon Blanc, às vezes Riesling, normalmente dá muito, muito certo. Porque tem alguns pontos aí interessantes entre eles. Queijo com fungo azul, né? Aqueles queijos azuis, de modo geral, né? Que eles chamam, que aqueles queijos Roquefort, aqueles queijos mais intensos, né? E esses queijos que são muito pungentes, muitas vezes, com vinho doce, que fazem um contraste, né? Doce e salgado, vão muito bem. Foie gras com sauterne. O foie gras, que não é queijo, né? A gente tá falando de uma iguaria. O foie gras, se a gente parar para pensar, que é uma das harmonizações mais clássicas do mundo que existe. Não é queijo, tá? Foie gras. Foie gras com sauterne, se a gente pegar o princípio dessa harmonização, é uma prática que a gente pode trazer também para queijo. Foie gras é muito salgado, foie gras é muito intenso em sabor, foie gras é muito pungente. E aí, quando a gente vai botar o sauterne com foie gras, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um contraponto a essas intensidades do foie gras. Se a gente trouxer para o mundo do queijo, a gente pode aplicar técnicas parecidas. Mas vamos chegar nas técnicas até para a gente poder ir para as nossas atividades práticas de hoje. Então, primeiro, começar sempre a dar uma dica para vocês de livros sobre harmonização. Sempre o pessoal pergunta, né? Como é que eu estudo mais? Enfim. Então, aqui 2 livros em português. Assim, na nossa bibliografia nacional, a gente não tem muitas opções, muitas ofertas desse assunto, né? Aliás, a nossa bibliografia sobre vinho, de modo geral, nossa literatura sobre vinho, ela é bem limitada no Brasil. Mas aqui tem 2 livros bem legais, escritos por brasileiros e focado em harmonização. Então, o que eu recomendo são livros que não são muito caros, fáceis de achar e que falam sobre harmonização. E também falam sobre harmonização de queijos, falam sobre harmonização de comida e vinho como um todo. Então, é o livro do Euclides Penedo Borges, que se chama Harmonização, o livro definitivo, né, do casamento, do vinho com a comida, que é bem legal. Então, também tem uma parte aqui focada em queijos, bem bacana, eu gosto bastante desse livro. E o livro do José Ivan Santos, com José Maria Santana, que é Comida e Vinho Harmonização Essencial.
São dois vinhos fáceis de achar, não são muito caros e que são bem legais para quem gosta de harmonização. Tem vários outros aí, eu gosto depois de ir avançando na literatura internacional, então esses dois aqui para Brasil é bem legal para quem quer avançar um pouco mais, até porque a leitura é uma leitura fácil, uma leitura gostosa. Então aqui dois bons pontos de partida. Legal. Falando nisso, a gente já começa a entender um pouco dessa questão queijo e vinho. E aí quando eu falo para vocês que a busca muitas vezes das pessoas, né, dos alunos, das pessoas que querem fazer essa harmonização, é respostas prontas. Ah, tal queijo com tal vinho. Tal estilo de vinho com tal tipo de queijo. E, gente, isso muitas vezes funciona. Mas o que acontece? É que os vinhos, eles entram dentro dos próprios estilos. Vamos pegar o exemplo que a André tá trazendo agora. Que ela gosta de, ou ela tá perguntando, é gorgonzola com vinho do Porto. Pode dar certo? Pode. Mas aí vamos pensar o seguinte. Qual gorgonzola? É um gorgonzola com mais salgado? É um gorgonzola mais gorduroso? É um gorgonzola mais pungente? E com qual vinho do Porto? É um vinho do Porto vintage? É um vinho do Porto de entrada? Né? Um hub normal, né? Um rubi normal? Então por isso que só dizer tipo de queijo com estilo de vinho tem uma chance de dar certo, mas se a gente entender o conceito por trás disso, e até o conceito por que determinado estilo combina com determinado tipo de vinho, com determinado tipo de queijo, a gente já começa a dar passos a mais e avançar. E o grande segredo do mundo dos vinhos e dos queijos é essa diversidade. Isso é muito rico. A quantidade de opções que a gente tem de queijos e de vinhos é muito grande. Então a possibilidade de fazer cruzamentos né, harmonizações, ela é muito grande. Então ela é praticamente infinita. E a harmonização de queijos e vinhos existe há muito tempo. Queijo é um alimento feito literalmente há séculos, assim como o vinho. Então, essa paridade, essa relação de queijos e vinhos existe há muitos e muitos anos, e a gente traz isso até aos nossos dias de hoje. Quem não gosta de se reunir para fazer, né? Ou não vou dizer uma desculpa, mas um argumento de se reunir a fazer uma tábua de queijos e abrir uns vinhos. Legal. E isso, inclusive, daqui a pouco eu vou falar para vocês, essa relação de queijos e vinhos e essa preferência das pessoas por esses dois produtos e essa diversidade que tem na relação fez com que alguns centros de pesquisas eles desbravassem profundamente essa relação e cada vez mais segue estudando a relação de queijos e vinhos. Daqui a pouco eu vou falar alguns para vocês. Mas vamos lá. Quando a gente fala de diversidade, a gente pode começar pela diversidade de queijos. E o que eu vou fazer na aula teórica com vocês aqui? Eu vou passar uma base de pontos importantes que a gente deve levar em consideração quando a gente vai fazer essa harmonização. Esses são pontos importantes. Então, claro, o tipo de queijo com o estilo de vinho é super importante. E queijo tem uma diversidade muito grande. Então, pontos importantes para a gente levar em consideração dos queijos, né? A origem, esse é um ponto importante, a origem e também a origem do leite, né? Ou até a origem animal. Por exemplo, um leite de vaca é muito diferente de um leite de ovelha. E eles vão resultar queijos muito distintos. Claro que dentro do mundo, queijo de ovelha, por exemplo, que está muito na moda agora, pelo menos aqui no Brasil, né? Esse leite de ovelha está muito em voga. Era um queijo menos valorizado e agora muito, muito valorizado. Mas que leite de ovelha, que queijo de ovelha é esse? É um queijo de ovelha mais fresco, é um queijo de ovelha mais maturado e vai mudar completamente o perfil. Então, a forma de elaboração, né? Então, também a questão de maturação e tudo mais, a questão da textura, a questão de gordura, são pontos bem relevantes. Aqui são alguns pontos. Poderia colocar aqui a questão da salga, quanto queijo é salgado, poderia botar aqui a questão de sabor, mas isso a gente vai avançar um pouquinho mais para frente, conforme a gente for falando. Mas
Uma pergunta que é bem comum dos alunos assim: tá, Marcelo, mas eu começo escolhendo pelo queijo ou pelo vinho? E a resposta para vocês é depende. Não tem um certo e um errado. Muitas vezes tu tem o queijo e tu vai comprar o vinho, ou muitas vezes o contrário. Aí depende aonde você está indo. Vou dar um exemplo, né? Aqui em Porto Alegre tem uma casa de queijos que é bem legal. Se chama Vivá. Antigamente ela tinha o nome de Borges. Ela é especializada em queijos brasileiros, também alguns queijos importados, mas principalmente queijos brasileiros de alta qualidade. E ela também é uma casa de vinhos. Quando eu vou na Vivá, e assim, hoje eles têm um portfólio de vinhos muito bons também. Quando eu vou lá, normalmente eu vou definir, eu vou lá para tomar um vinho, vou lá comer um queijo. De modo geral, as pessoas vão na Vivá por causa dos queijos. E agora também já estão indo por causa dos vinhos, porque o portfólio deles aumentou muito. Então depende do lugar que você vá. Se você vai num local especializado em queijo, você vai lá e vai escolher os queijos e depois vai escolher o vinho. Se você está em casa, por exemplo, você pode escolher os queijos quando você vai sair para comprar. Ou não, então não tem certo e errado. Você tem um vinho, tem um Chardonnay da Aracuri 2020, é o que a gente vai degustar, uns que a gente vai degustar hoje. Tem um Chardonnay da Aracuri 2020. Quero botar uns queijos para harmonizar. O que eu posso fazer? Bom, aí tu pode escolher os queijos que tu já, né, que você tem um pouco mais de afinidade e que pode ter uma paridade melhor com o Chardonnay. Mas sempre, isso a gente não pode esquecer, tá? Talvez o ponto mais importante da aula é isso aqui. A harmonização, e quando a gente fala de harmonização, e eu vou passar várias referências de harmonização para vocês, que de modo geral vai agradar a maioria das pessoas, mas a harmonização ela não é absoluta, porque a harmonização sempre vai estar relacionado com o gosto pessoal. O gosto pessoal sempre é o mais importante. Então, eu gosto de fazer desse jeito, com esse queijo, com esse vinho. Legal, não tem nenhum problema quanto a isso. Não tem problema nenhum. Gosta? Pode fazer desse jeito, dessa maneira, sem estresse, sem nenhum problema. Então, por quê? Falei para vocês, né? Muito é estudada a questão da relação sensorial de queijos e vinhos. O C. Davis, na Califórnia, que é um dos maiores centros de pesquisa em vinhos do mundo, publicou uma pesquisa alguns anos atrás, comprovando o seguinte, que de modo geral, vinhos tintos muito intensos, estruturados e tânicos, eles não são a melhor harmonização com queijos. Eles não são a melhor harmonização com queijos. Por quê? Sensorialmente falando, a proteína do queijo, ela é uma proteína normalmente fria, que ela interage com o tanino, isso cria, né, uma precipitação que cobre as nossas papilas gustativas, fica um pouco mais, né, um pouco mais untuoso em boca, fica um pouco mais pegajoso, isso vai diminuindo o prazer do queijo, das características, né, da nossa capacidade de identificação das características do queijo e do vinho, vai diminuindo um pouco o prazer sensorial. Mas, gente, é clássico, o mundo inteiro se reúne para tomar vinho tinto, às vezes Malbec, super tânico, Cabernet Sauvignon super tânico, com queijo. Aí tem uma questão de gosto pessoal. E aí também sempre vai da questão do momento, né? Qual é a proposta? Qual é a proposta, né? Estamos se reunindo lá uma tábua, os amigos se reúnem, fazem uma tábua lá de queijos, pegam queijos diferentes e tem um Cabernet Sauvignon e vão abrir. E vão ser felizes, porque eles não estão naquele momento buscando a melhor harmonização possível. Eles estão ali comemorando, eles estão ali felizes, eles estão ali confraternizando. Então eles estão menos preocupados com a melhor harmonização. Mas de modo geral, já é uma dica número 1 para vocês. Queijos, de modo geral, harmonizam melhor com vinhos que não têm um tanino ou com pouco tanino. Porque o tanino é um elemento bastante conflitante com algumas características do queijo. Principalmente a proteína, o umami, alguns caráteres aí que vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas, como eu falei para vocês, não é absoluto. Tem pessoas que vão gostar. E essa questão de gosto pessoal vai depender muito da vivência de cada pessoa, da experiência que cada pessoa tem. Ok. Ponto importante, tá, gente? Observação. Não dá. Se uma pessoa gosta de um determinado queijo, de um determinado vinho, uma determinada harmonização entre eles, não dá para dizer que a pessoa está errada.
Ponto. Se gosto é pessoal, as escolhas são pessoais. O que eu vou estar passando para vocês aqui durante a aula são que, de modo geral, dicas que vai, digamos que, ser bom ou serem boas para a maioria das pessoas. Ok? Isso é um ponto importante. Então vamos lá. Qual é a questão dessa harmonização, então, de queijos? Já começando algumas citações importantes e levarmos em consideração. Atenção ao momento. Que momento nós estamos fazendo essa harmonização? É uma confraternização? Se nós estamos numa confraternização, a questão da paridade, da busca perfeita, da harmonização é muito menos importante. Claro que conforme a gente vai querendo ter melhores experiências, a gente vai ficando um pouquinho mais rico. O que eu estou falando para vocês? Vocês vão ser convidados para ir na casa de alguém, a pessoa vai colocar queijo e vinho lá para você e você diz, não, esse queijo aqui, ele é muito intenso, tem muito umami, não quero combinar com esse teu Cabernet Sauvignon. Não, né, gente? Eu só estou convidando vocês, vão lá, se divirtam. Né? Então, não é o momento. Agora, querem ter as melhores harmonizações? Bom, aí dá para preparar um pouquinho antes. Muitas vezes acontece que essa harmonização entre queijos e vinhos causa uma sensação não muito interessante, às vezes as pessoas não sabem o que é. Poxa, tô botando queijo e vinho aqui, mas é meio estranho. Enfim, às vezes nem percebe, fica meio amargo, né? Fica meio sem sabor. A gente vai explicar um pouco isso, o que está acontecendo, tá? Queijo é tão cercado de conceitos e cada vez mais quanto vinho, e a gente está vendo, né, o nível de qualidade dos queijos, de modo geral, falando de Brasil, que a gente tem queijos muito bons, estão cada vez maior. A nível de qualidade está cada vez maior, a gente tem cada vez queijos melhores à nossa disposição aqui. Claro que o mundo tem muitos países produtores clássicos de queijo, né? Itália, França, a própria... Sim, gente, a Áustria, Suíça, todos os países, né, clássicos aí têm sua produção de queijo. Queijo é um alimento muito consumido no mundo. E cada vez mais por diferenciação, né? Por distinção, cada vez mais aumentando a qualidade no mundo como um todo. Mas no Brasil isso cresce e é uma vantagem, porque se a gente tem bons produtos à nossa disposição, temos mais chance de ter boas experiências. Bom, queijo a gente precisa de algumas considerações extras, vamos dar uma olhada nisso, ou seja, as características que devemos levar em consideração, mas a diversidade é muito grande, muitos estilos e muitas possibilidades. Já falei isso para vocês, mas é super importante quando a gente vai falar da harmonização e já passando para algumas técnicas de harmonização que nós vamos aplicar. A questão de vinho e comida, sempre, quando a gente busca uma melhor harmonização, a gente sempre deve levar em consideração. Isso para qualquer harmonização, tá, gente? Qualquer harmonização. Isso não é só para vinho e queijo. É para vinho e qualquer comida, é para qualquer comida com qualquer bebida. Essa regra aqui, ela funciona muito bem. Que é o seguinte, peso versus intensidade. Quanto maior o peso da comida, para ter uma harmonização mais interessante, maior tem que ser o peso da bebida. Então, quanto mais o queijo é intenso, é poderoso, é encorpado, né, untuoso em boca, é pesado, mais o vinho vai ter que ter peso para aguentar essa intensidade do queijo, esse peso do queijo. Que é um pouco diferente de intensidade. E quando a gente fala de intensidade, aqui a gente também está muito relacionando com algumas características, mas também aromas e sabores. Então pode ser uma intensidade de acidez, pode ser uma intensidade de aroma, pode ter uma intensidade de sabor, pode ser uma intensidade de sal, pode ser... Porque quanto maior a intensidade da comida, maior vai ter que ser a intensidade da bebida. Então, intensidade fica mais fácil de entender quando a gente traz para aromas e sabores. Quanto maior a intensidade de sabor do queijo, maior a intensidade de sabor da bebida para se dar bem. Por que isso? Porque quando a gente tem um desses elementos, comida ou bebida, num nível abaixo de peso ou de intensidade, não é que vai ficar ruim, mas há uma chance de que
o elemento que é mais presente, mais intenso, seja em peso ou intensidade, ele vai sobrepor as características do outro elemento. Então, se eu tenho um queijo que ele é muito pesado, vamos pegar um queijo intenso, vamos pegar lá, alguém falou aqui sobre gorgonzola. Gorgonzola, ele é um queijo que ele tem muita intensidade de sabor, mas ele também tem um bom peso em boca, né? Vamos pegar assim um parmigiano reggiano, que é um dos queijos mais clássicos do mundo, e o mundo inteiro copia esse queijo. Ele é um queijo italiano, que ele é feito no norte da Itália, ali em volta de Reggio Emília, Parma, e uma região ali grande para a produção de parmigiano reggiano, que é um dos queijos mais regrados do mundo para se produzir. E o mundo inteiro copia esse queijo e chama de parmesão, né? Tipo parmesão, etc. O nome original é parmigiano reggiano. O parmigiano reggiano, ele é um queijo que ele é pesado, ele é untuoso, ele é um queijo que tem muito peso, né? Ele é pesadão. Mas ele também normalmente tem muita intensidade de aromas e de sabores. Se eu pego um parmigiano e coloco um vinho muito levinho, é bem provável que o parmigiano reggiano vai pesar na boca, vai completar a boca, o vinho vai passar quase como uma água. Tem algum problema nisso? Não tem nenhum problema, só que aí eu tô perdendo de aproveitar as características positivas do vinho também. Poderia ter uma experiência melhor. Parmigiano reggiano normalmente tem muita intensidade de sabor. Aí eu boto um vinho muito ralinho, eu vou ficar com o sabor do parmigiano em boca, o vinho passa, parece que foi uma água também, e eu não fico mais com o sabor do vinho. Então, por isso, quando a gente busca ter elementos mais próximos, né, ter comida e bebida, falando num mesmo nível entre peso e intensidade, é para aproveitar melhor os dois elementos. Isso também pode acontecer com a bebida, né? Se eu tenho uma bebida muito intensa ou muito pesada, daqui a pouco eu posso sobrepor demais o queijo. Por exemplo, vou pegar ali um queijo Minas Frescal, né? Aquele queijo bem, com a massa bem macia, que não tem muito sabor, uma ricota da vida. Ok, vamos contestar a questão da ricota, dá só pra gente entender, tá? O contexto. Pega uma ricota, que ela é ralinha, que tem pouco peso. Aí eu vou botar um vinho do Porto Vintage, que é intenso, que é potente, que é tudo pra cima nas suas estruturas, peso. A ricota vai, né? Não vou nem sentir a ricota praticamente. Né? O vinho do Porto vai passar por cima da ricota. Então, quando a gente está falando de peso e intensidade, é exatamente para aproveitar melhor os dois produtos, vinho e queijo. Então, esse é um ponto, esse é básico, ponto de partida. Vou fazer a harmonização, já parto daqui. Peso versus intensidade. Ok, estou vendo que vocês estão perguntando várias harmonizações. Vamos chegar lá, tá? Já vamos chegar lá. Segunda e terceira dica que funcionam muito bem. Só tomando uma água aqui. Segunda e terceira dica que funcionam muito bem. Segunda, há tipos de harmonização que funcionam muito bem. Tem, para queijos e vinhos, tem duas técnicas. A técnica do contraste, ou seja, elementos diferentes se completando. Então, seja, as diferenças entre os produtos trazendo uma experiência maior. Então, aqui algumas técnicas de contraste, por exemplo. Um produto que é doce com um produto que é um pouco mais amargo. Ou um produto que é doce com um produto que é um pouco mais salgado. Vamos pegar o exemplo, né? O Sauterne com foie gras. Vamos trazer para queijo? Vamos pegar lá, então. Vocês falaram de gorgonzola. Gorgonzola é muito salgado. Ele é muito intenso em sabor. Então, um contraste legal para gorgonzola é usar algum vinho que tenha alguma doçura. Então, essa técnica de contraste funciona muito bem, porque quebra um pouco do salgado, quebra um pouco, às vezes, da intensidade, né? Aquela pungência. Assim como também elementos doces com elementos ácidos. Um queijo muito ácido pode também se dar bem com um vinho um pouquinho mais doce. Por quê? Porque a doçura quebra um pouco aquela acidez. A própria acidez e a gordura. Então vamos pegar um queijo muito gorduroso. A acidez do vinho pode quebrar um pouco essa gordura que fica em boca. Aliás, é uma dica importante para vocês. Querem já ter um bom ponto de partida
e eu vou falar isso mais pra frente, né, com um pouco mais de atenção, mas querem ter um bom ponto de partida para queijos e vinhos, procurem vinhos que se destaquem pela acidez. A acidez do vinho, porque queijo, de modo geral, ele vai ter gordura, menos ou mais. E essa acidez ajuda a não deixar essa gordura tomando conta da boca e tudo mais. Depois, contraste. Aqui a gente está falando sempre de contraste, tá? Depois a gente vai para similaridade. Contraste entre texturas e até entre estruturas. Por exemplo, o queijo ele é líquido, certo? O vinho ele é líquido. O queijo ele é pastoso, né? Então depende da textura do queijo, depende, né, da massa e tudo mais. Mas vamos pegar um queijo um parmigiano reggiano, a gente tava falando. Parmigiano reggiano, quando a gente morde ele começa a se quebrar, a sua estrutura começa a ficar um pouco mais farelento. Quando a gente bota um líquido na boca, isso ajuda também a ter um contraste com essa parte mais farelenta, um pouco mais de... Fica, né, aqueles cristais que se formam com o passar do tempo no queijo, vão ficando, a gente vai tendo um pouco mais de sensações, então trazer um líquido ali também ajuda. Isso é contraste. Claro que aqui eu estou sendo bem genérico, certo? Bem genérico mesmo. Por quê? Porque isso aqui é base, isso aqui é alicerce para a gente ir para a prática. Então, técnica número 1 de harmonização, técnica de contraste. Número 1 por quê? É uma das técnicas. E a técnica número 2 é a técnica da similaridade, da semelhança, que é outra técnica que é bem utilizada. E assim, gente, uma técnica não exclui a outra. Eu vou harmonizar queijo e vinho, eu tenho que só fazer por contraste, se eu comecei a fazer contraste? Não. Por isso que daqui a pouco nós vamos avançar essa etapa aqui, aí nós vamos para as estruturas que nós temos que prestar atenção, nas características que nós temos que prestar atenção no queijo e no vinho, que são as mais relevantes. Similaridade é o contrário do contraste, é procurar pontos parecidos, que também podem dar muito certo. Por exemplo, a gente procurar harmonizar doçura com doçura. Um vinho que tem uma doçura com um queijo que tem uma doçura. Salgado com salgado. Então, às vezes, um vinho tem uma nota um pouco mais salina, um pouco mais salgadinha. Às vezes, com a nota salgada do queijo pode ir bem. O próprio ácido com ácido, acidez com acidez. Que eu escrevi ácido, parece que é ácido. Tem muitas conotações, né? Mas tô falando da acidez do vinho e acidez do queijo. Tem queijos que são muito ácidos. Então, procurar queijos ácidos e harmonizá-los, o melhor é procurar vinhos mais ácidos ainda ou com a mesma acidez, pelo menos. Vamos falar, queijo de ovelha. Queijo de ovelha, normalmente é um queijo que tem uma acidez muito destacada. Se eu pego um vinho que tem uma acidez menor que a acidez do queijo, provavelmente essa acidez do queijo vai sobrepor a do vinho e o vinho vai parecer menos interessante. Posso estar perdendo aí um pouco de características do próprio vinho. Já falamos, né, a questão de peso e de peso, a própria intensidade com intensidade, ou seja, serem parecidas. Isso também é uma forma de fazer harmonização por similaridade. Ok, passado aqui esses 3 pontos, então, atenção para peso e intensidade, atenção para a técnica de harmonização, que a gente vai buscar similaridade ou contraste. Lembrando que elas não precisam ser excludentes. Se eu vou usar alguns elementos, buscar ter contraste em alguns elementos, não significa que eu não posso ter similaridade em outros. Tem várias outras técnicas de harmonização, né? Tipo harmonização regional, enfim, tem várias técnicas que podem ser utilizadas. A gente vai trabalhar nessas duas hoje aqui, similaridade e contraste, com atenção ao peso e à intensidade. Quando a gente for para a parte prática, a gente vai usar então esses 3 alicerces aqui. Aí a gente chega num ponto que ela é extremamente interessante, que é as pessoas, de modo geral, elas buscam respostas prontas. E vou dizer para vocês que eu também já passei por isso. Né? O que seriam as respostas prontas? Qual é o queijo com vinho? Me diz o queijo X com o vinho Y.
Pois bem, aí que eu tava falando para vocês, funciona? Funciona. Mas é mais legal e vai ser muito mais assertivo e vocês vão ter muito mais recurso se fizer o entendimento e desse entendimento a aplicação. Então, se fizer isso de entender para aplicar, vai ser muito mais legal. Então, aqui, essas tabelinhas funcionam? Funcionam. Dizer, queijo brie com chardonnay. Há uma chance grande de funcionar. Por exemplo, parmesão com Chianti. Há uma chance de funcionar, desde que seja um Chianti bem evoluído. Né? Gorgonzola com Riesling. Há uma chance de funcionar. Sim, mas qual é o Gorgonzola? Qual é o Riesling? É um Riesling seco? É um Riesling doce? É um Riesling mais levinho? É um Riesling mais intenso? Bom, então tabelas podem ajudar, mas elas não são definitivas, certo? Vou sugerir agora uma coisa, que estão perguntando, né? O que a gente vai estar degustando na aula de hoje? Eu tenho agora, a gente vai entrar para as questões relevantes. Agora, questões relevantes para queijo e vinho. Aqui foi uma introdução geral. Agora, o que é específico e pontos de atenção para queijos e para vinhos. E aí, passando isso, a gente vai praticar. Né? E essa prática, o que vai ser? Então, eu vou praticar com vocês aqui. E aí a gente vai estar degustando. Eu escolhi 2 vinhos, um tinto e um branco. E escolhi 2 queijos. 2 queijos diferentes. Tá? Então, os vinhos, eu escolhi um Chardonnay brasileiro, Campos de Cima da Serra, 2020. E escolhi um vinho Malbec francês, também da safra 2020. Tá? O Chardonnay eu vou servir daqui a pouco. O Malbec eu servi agora. E vou estar trabalhando, e não vou estar harmonizando, ou seja, vou testar esses 2 vinhos com 2 queijos diferentes. Que é um queijo de massa bem macia, né? Ok? Com essa textura que é um tipo brie, né? E com um queijo já de massa dura, maturado. Aqui a gente tem um queijo jovem, aqui a gente tem um queijo maturado, que é um Minas brasileiro, que é um queijo da canastra, né? E com uma maturação um pouco maior. Dá para ver que tem uma estrutura, já tem a parte de fora já com uma maturação bastante longa. Aqui a parte interna já está cheia de cristais. Então a gente vai provar esses dois meninos aqui com aqueles 2 queijos. Vamos ver como que eles vão ficar, as suas características, né? Como é que vão ser as paridades. Não testei, deixei para testar com vocês aqui. Então vou testar aqui na prática com vocês como é que vai ser. Na prática a gente vai ver. Então vou cortar o queijo aqui com vocês na hora e vamos na hora aqui testar para ver. Já tô assim, ó, tô salivando e louco para provar, né? Para ver o que vai acontecer aqui. Mas antes, vamos pegar algumas bases. Aliás, deixa eu dar uma olhada no que vocês estão trazendo aqui de perguntas. E aí a gente vai para nossa, a gente faz a base agora de queijo, de vinho, pontos importantes, e depois a gente vai para a nossa parte prática. Deixa eu trazer aqui algumas interações de vocês. Sauternes é caro, né? Não pode ser o Moscatel de Setúbal? Pode testar. Né? O Alan perguntando, pode dar certo. A Maria falou que tá salivando, eu também tô louco para provar. O Hervé falou que gosta de Roquefort com Sauterne. Boa harmonização. O Rodrigo falando que pode mudar e trocar o Sauterne e pegar um Late Harvest do Novo Mundo. Pode, uma colheita tardia, só lembrando que o Sauterne normalmente tem uma acidez muito alta, então isso é legal, né? Isso é um ponto de diferenciação. Quando pegar uma colheita tardia para queijos, pode dar certo. Pouco a gente fala um pouco mais nessa própria questão do contraste, do doce com o salgado. Só sempre tentem procurar vinhos com um pouco mais de acidez, que tem mais chance de dar certo. O Marcos perguntando, que vinho harmoniza com parmegiano reggiano? Depende do parmegiano reggiano. Eu gosto de parmegiano reggiano com vinhos, aliás, tem um recurso grande assim, mas eu gosto com vinhos tintos bem leves. Então, vinhos tintos bem leves, parmigiano reggiano normalmente vão bem. Já quando é um parmigiano reggiano, isso é parmigiano reggiano jovem, quando é um parmigiano reggiano já mais maturado, e aí pode ser com 36, 24 meses, 36 meses de maturação, eu já gosto de um tinto já bem mais envelhecido. E aí que o tanino já não esteja mais muito presente, enfim, por quê? Porque tem muito aroma e sabor no parmigiano reggiano envelhecido, e eu gosto com a intensidade de aroma e sabor de um queijo um vinho mais evoluído. Mas aí também é questão de gosto pessoal, depois que a gente entrar nas estruturas eu falo um pouquinho.
pouquinho mais. A Andrea falando, aprendi que vinhos precisam de dedicação, de atenção e amei isso. O paladar de cada um é único, as diferenças de cada um aponta ao máximo. Exatamente, isso também é um ponto relevante, né? Vou falar para vocês. Eu fiz uma das harmonizações mais incríveis de queijo e vinho que eu fiz foi lá no interior, né, da Emília-Romanha, na Itália, num produtor de parmigiano reggiano, na fábrica de produção de parmigiano reggiano, que é totalmente regrado, que foi um parmigiano reggiano 36 meses de maturação, espetacular, extremamente saboroso, na própria fábrica, a proprietária fazendo a harmonização, e ela pegou um lambrusco local, né, o lambrusco é da Emília-Romanha, e com um toque de doçura, era um amabile, né, que não é muito doce, e assim, ó, ficou muito bom mesmo. Mas era um lambrusco recém-feito, jovem, local, com uma qualidade alta. Então foi espetacular, assim. Mas também estava envolto na energia, no lugar, na proprietária fazenda. Foi uma experiência incrível. Aí se vocês falavam, vou harmonizar lambrusco, você me perguntava, vai harmonizar lambrusco com queijo de alto padrão? Eu falei, no Brasil daqui a pouco nem tanto, porque o lambrusco quando chega aqui, né, ele sofre muito na viagem, chega com uma qualidade muito baixa, já não é um produto com qualidade muito alta, daqui a pouco, né, bota um lambrusco com queijo mais simples, mas gosto é pessoal, são pontos importantes. O vinho sem vergonha oficial, né, falou que eu gosto muito de parmesão com vinho do Porto Hub, legal, e gorgonzola gosto de usar no preparo de receitas, não sou muito fã dele sozinho. Gorgonzola é um pouco mais intensa, normalmente um pouco mais pungente, por isso que é legal. Quando tem harmonização, o gorgonzola daqui a pouco, né, perde um pouco dessa sua intensidade quando o vinho faz esse trabalho de quebrar essas intensidades do gorgonzola. Mas isso não serve só para gorgonzola, pode servir para outros queijos também, muito intensos, muito pungentes. Pode vir o vinho e dar uma quebrada nessa intensidade. Legal, bacana. Fizemos algumas interações, depois a gente volta mais com interações. Vamos voltar para a nossa aula, vamos voltar para o nosso conteúdo, para agora a gente ir nos pontos de atenção para queijos e vinhos. Agora, pontos de atenção dos queijos ou dos vinhos. Aqui a gente tem uma tabela que é sempre uma relação legal da gente prestar atenção. A comida, de modo geral, com alguns elementos quando se destacam, que são os chamados elementos chaves. Que são elementos chaves? São aqueles elementos de maior destaque. Então, por exemplo, quando a comida tem uma doçura muito presente, ela faz com que, de modo geral, vinhos tintos parecem um pouco mais secantes e amargos. Quando a gente tem, de modo geral, o vinho vai ficar uma calma. Isso aqui é a base. Tá? Ou seja, pontos de atenção. Quando a gente tem uma comida muito rica em umami, os vinhos tendem a parecer um pouco mais secantes e um pouco mais amargos. Ou seja, eles perdem um pouco do caráter frutado. E queijo, gente, de modo geral, principalmente quanto mais maturado, mais rico em umami ele é. O umami é um dos 5 gostos básicos e que ele rouba muito o sabor do vinho. Então, ponto de atenção aqui. A gente vai chegar depois nas harmonizações. E aí eu vou entrar em algumas dessas aqui daqui a pouco com um pouco mais de atenção. Tá? Comida, quando tem elemento salgado, pode ser positivo. Quando não é muito salgado. Quando é salgado com quantidades pequenas de sal, o vinho pode crescer um pouco, ficar um pouquinho menos amargo e ficar um pouco mais macio e até um pouquinho mais rico, né? Ele aparece um pouco mais perceptível em boca, principalmente alguns dos seus aromas, algumas suas estruturas. Quando a comida tem acidez, atenção, porque ela vai roubar muito a acidez também do vinho. Então, quando a gente tem um queijo com acidez, o que é legal? Que o vinho tenha pelo menos a mesma intensidade de acidez ou mais do que o queijo. Depois, os sabores intensos, a gente já falou um pouquinho, né? Então, a questão de intensidade de sabor para ser parecido. A questão da gordura. A gordura tende a fazer os vinhos parecerem menos ácidos. Às vezes pode fazer o vinho perder um pouco das suas características. Então, atenção. E também quando a gente tem picância. Picância é outro ponto bem interessante de atenção. Queijo pode ser picante? Claro. Inclusive, queijo pode ser adicionado pimenta. Tem queijo que eles fazem, que eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, eles adicionam alguns elementos.
Às vezes temperos, às vezes pimenta do reino, às vezes pimenta vermelha. Então, atenção quando a gente tem picância. Por quê? Porque picância conflita com alguns elementos do vinho, principalmente com álcool. A picância tira um pouco da intensidade de sabor do vinho. Ela deixa o vinho parecer um pouco mais alcoólico, o vinho um pouco mais pesado em boca. Faz com que o vinho pareça menos doce. Então, atenção. Mas todos esses elementos podem estar presentes nos queijos. E aí, a gente tem que escolher um vinho para harmonizar. Aí, quando a gente vai escolher, qual é a ideia? Tentar ter a melhor paridade possível a partir disso. Então, vamos dar uma olhada em alguns desses elementos aqui. Opa! Vamos dar uma olhada em alguns desses elementos aqui que a gente marcou. Então, primeiro, a questão do salgado. Né? E aí, aqui eu boto queijo ou no vinho. Então, quando o queijo ele é salgado, o que acaba acontecendo? E de modo geral, os queijos são salgados, menos ou mais. O sal deixa os vinhos um pouco mais apetecíveis, mais interessantes, desde que não tenha excesso. Quando a gente tem quanto mais sal, mais atenção para o vinho. Porque quando tu tem um queijo muito salgado, ele pode roubar muito das características do vinho. Mas o sal pode ajudar. Pode fazer o vinho parecer um pouquinho mais interessante. Por quê? Porque os vinhos vão parecer um pouquinho menos amargos, eles vão parecer um pouquinho menos ácidos, eles vão parecer um pouquinho menos secos, secantes. E secante é aquela, quando a gente toma, e esse é um dos grandes segredos, né? Que eu te falei, aquela pesquisa de Davis, o C. Davis, ela trabalhou exatamente isso. É que os vinhos tintos muito tânicos, quando encontram as proteínas do queijo, muitas vezes deixam a boca muito seca. Deixa a boca muito pegajosa, né? Tá aquela textura tânica, né? Com precipitação da proteína do queijo, fica a boca com aquela untuosidade difícil de remover. E aí vai inibindo um pouco essa capacidade de a gente identificar algumas características. Mas atenção, né? Um pouquinho de sal pode deixar também o vinho com, né, com aquela sensação tânica um pouco menos presente, né? Um pouco mais macio. Por quê? Porque o tanino vai se ligando também com aquelas proteínas. Só cuidado, né? Quando é muita quantidade, pode ficar ruim. E deixa os vinhos um pouquinho mais interessantes em boca, um pouquinho mais frutado. Então, queijos, o sal do queijo pode ser positivo na harmonização, desde que não seja em excesso. Em excesso que eu estou falando, quanto mais salgado é o queijo, mais eu preciso ter no vinho, acidez, mais eu preciso ter no vinho intensidade de aromas e sabores, mais eu preciso ter no vinho, daqui a pouco até peso. Por quê? Para compensar o que daqui a pouco a quantidade de sal vai estar tirando do vinho. Então aqui é uma dica interessante. E sal é bem presente nos queijos. Depois, os taninos. Atenção, porque tanino, e aí a gente está falando do vinho, que é um elemento chave importante, pode conflitar muito com queijos. Então já uma dica para vocês, bem relevante é, querem ter mais chances de acertar na harmonização, procurem vinhos sem tanino ou com o mínimo de tanino possível. Posso harmonizar vinho tânico com queijo? Pode. Só atenção, que é o que a gente está falando. O tanino conflita com alguns elementos, ele briga com alguns elementos do queijo. Entre eles o umami, as proteínas. Então o tanino é muito reagente, ele se liga muito rápido, né? Ele faz ligação molecular muito rápido. Então isso pode conflitar um pouco e deixar a harmonização um pouco mais pesada em boca. Então atenção, por quê? Porque o queijo tem muito essa gordura fria, animal. E também quando o queijo tem muito sal, pode causar um conflito aí com o tanino. Então tanino, né? Ponto de atenção para a harmonização. Depois, né? Então, as dicas para vocês. Prefiram vinhos brancos. De modo geral, os vinhos brancos, eles harmonizam melhores com os queijos. Vocês vão dizer, Marcelo, eu não gosto de vinho branco. Beleza, pega um vinho tinto mais leve. Pega um espumante, pega um rosé. A ideia aqui, gente, é fugir um pouco do tanino. Por quê? Porque vai agradar a maioria das pessoas de modo geral. Então, acidez pode ajudar bastante também, ou seja, vinhos com um pouco mais de acidez, prefiram quando
né? A gente vai ter, eu vou ter um vinho que ele é tânico, ele vai ter tanino e eu quero botar lá um Cabernet Sauvignon bem tânico para harmonização. Pô, prefiro então um Cabernet que também tenha bastante acidez, pode ajudar. E depois, né, também se quer botar vinhos tintos, e até tintos, né, mais intensos, o que eu recomendo? Procurem vinhos tintos mais maduros. Procurem vinhos tintos que já têm um processo de evolução um pouco maior. Por quê? Porque daí esses taninos já vão estar menos intensos, já vão estar um pouco mais macios, e aí eles vão reagir menos. E aqui uma dica legal, porque normalmente bons vinhos, quando eles evoluem, eles acabam também tendo uma complexidade maior de aromas e de sabores. E isso pode ajudar, principalmente com queijos mais complexos, né? Queijos mais amplos. Então, tanino. Atenção ao tanino. Na prática, eu tenho um vinho aqui que é um Malbec. Quando eu fizer a prática aqui, vamos ver como é que o Malbec vai reagir com os nossos queijos, certo? Depois, elemento chave, acidez. Aqui é um ponto importante. Aqui tem uma dica de ouro para vocês. A dica de ouro aqui é o seguinte: quanto maior a acidez do queijo, procurem maior acidez no vinho. E o ideal é que o vinho tenha uma acidez igual ou superior à do queijo. Porque senão, se o queijo tem uma acidez mais presente, e tem muitos queijos que são muito ácidos, o que acaba acontecendo é que essa acidez do queijo sobrepõe as características do vinho e o vinho vai acabar ficando um pouco menos interessante, um pouco menos intenso em boca, vai aparecer um pouco menos o frutado do vinho, vai aparecer um pouco menos as características de aromas e de sabores, principalmente sabores em boca. Então, dica que se a gente tem um vinho com uma acidez no mesmo nível maior, a experiência vai ser bem mais interessante. Então, atenção a queijos que tenham bastante acidez. Principalmente esses queijos de leite de cabra, queijo de leite de ovelha, queijos mais maturados. Então, atenção. Depois, já falamos a questão de queijos muito salgados. Então, esse é um ponto relevante. E também, cuidado com o umami. Quando o queijo é salgado demais e quando o queijo é muito rico em umami, atenção. E aí, umami, gente, atenção redobrada. Porque o umami, a comida rica em umami, e o queijo é muito rico em umami, principalmente queijos mais maturados, o umami rouba muito sabor. Ele é um realçador de sabor quando ele está presente num produto. Por exemplo, o umami no queijo parmesão, queijo mais maturado, ele realça muito o sabor do queijo. Mas quando colocar o vinho harmonizando, ele vai roubar o sabor do vinho. Então, um vinho que a gente prova antes é muito saboroso, é gostoso, é frutado. Eu boto muitas vezes com um queijo muito rico em umami, o umami vai roubar o sabor do vinho. Daqui a pouco o vinho começa a ficar menos interessante, com menos sabor. Então, atenção ao umami. Por quê? Porque o umami é muito presente na maioria dos queijos, principalmente mais maturados. Então lá, o umami o que ele faz? Ele deixa a percepção do vinho mais seco. Ele deixa, de modo geral, o vinho um pouco mais amargo. Então o vinho fica um pouco menos doce, um pouco menos frutado. O que a gente precisa para contrapor o umami? Ou seja, não tem como remover o umami de um queijo maturado. Ele vai ser presente. O que a gente tem que fazer? Primeiro, escolham vinhos com o mínimo de tanino possível. De preferência 100. Depois, se ele vai deixar o vinho menos frutado, procurem vinhos com uma intensidade de aromas e de sabores um pouco maior. Por quê? Porque ele vai perder um pouco quando ele harmonizar. A acidez sempre é relevante, sempre ajuda. Então, vinhos com um pouco mais de acidez também vão ser relevantes. Se ele vai deixar o vinho um pouco menos doce, eu posso ter um vinho com um toquezinho de doçura. Por exemplo, Riesling. Riesling, de modo geral, muitas vezes tem um toquezinho de doçura. Então, pode ajudar um pouco nesse equilíbrio. Mas, regra número 1, fugir do tanino. Regra número 2, evitar vinhos que tenham amargor. Por quê? Porque o umami vai deixar o vinho um pouco mais amargo. Pode o vinho ter toquezinhos de doçura? Pode. Mas, de preferência, vinhos com mais acidez e com mais intensidade de aromas e sabores. Sem tanino, de preferência sem amargor, porque aí a experiência vai ser melhor. O que é comum a gente fazer? Pegar um vinho bem tânico, tinto, Cabernet Sauvignon, por exemplo,
e colocar ele harmonizar com um parmesão maturado, com grana padano maturado, com um queijo Minas, com queijo da canastra, por exemplo, maturado. Falando porque em Minas, gente, não tem só a canastra. A Serra da Canastra é uma das regiões mais famosas. Mas Minas tem várias áreas produtoras de queijo de altíssima qualidade. Tão bom quanto o queijo da canastra. Canastra é o mais famoso. Mas isso não é só em Minas, tá? Eu tô usando Minas porque é fácil da gente entender. A gente no Rio Grande do Sul tem o queijo serrano, que é maravilhoso. A gente tem vários queijos incríveis no Brasil inteiro, tá? A gente tem oferta muito boa. Legal. Então, atenção ao umami do queijo. Eu vou comer um queijo, vou provar com vocês um queijo Minas maturado daqui a pouco. Vamos ver. Provavelmente ele vai estar rico em umami. Vamos lá. Queijos cremosos. Atenção à gordura, né? Porque ele vai, né? Se tem a tendência, ele tem um pouco mais essa gordura se espalhar um pouco mais fácil, né? Se ele vai estar quente ou não. Então, dicas aqui vamos valorizar a questão dos vinhos brancos e rosés, da preferência, vinhos com maior acidez, né? Normalmente esses queijos mais macios eles não são tão saborosos, às vezes tem um pouco menos de sabor, atenção, porque não é sempre, né? Mas pontos de atenção aqui pra gente. Vou ter daqui a pouco um queijo de massa macia. Atenção redobrada aos aditivos, né? Atenção redobrada aos aditivos. Aditivos o que são? Temperos, complementos, ou seja, o queijo que vai alguma coisa extra, ou que ele coloca alguma coisa a mais, por exemplo, vai colocar uma geleia, vai adicionar uma geleia, ou por exemplo, vai adicionar uma outra compota, ou no próprio queijo teve pimenta, ou no próprio queijo foi, né, feito com vinho, ou com outros elementos. Então, esse é um ponto sempre de atenção, por quê? Porque ele vai mudar um pouco as características, então sempre legal a gente ficar atento nesse ponto, para tentar ter a melhor experiência. Mas ok, daqui a pouco a gente finaliza, e aí a gente faz um fechamento, mas vamos para a prática. Eu estou muito ansioso para, estão vendo, né? Tô ansioso para provar. Então o que eu vou fazer? Primeiro os queijos aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou provar então um queijo tipo brie, massa macia, né? Um queijo jovem, né? A gente tem a casca florida aqui, bonitão, tá? Aqui esses funguinhos que formam aqui essa casca em volta. E um queijo Minas mais maturado. Então, o queijo Minas, eu sei que ele é mais intenso, que ele é mais intenso em sabor, em potência, um pouco mais encorpado. Então, como ele tem mais peso, provavelmente mais intensidade, eu vou deixar ele para depois. Vou começar pelo mais levinho. Ok? Esse aqui. Opa, furei ele aqui. Eu vou cortar eles aqui, tá? E vamos testar. E eu vou estar harmonizando eles com 2 vinhos. Então, eu vou estar aqui com um primeiro branco, né? Então, é um Chardonnay Campos de Cima da Serra. Já vou, inclusive, servir esse vinho aqui agora. Aqui, ele vai subir. Ele aumentou um pouquinho a temperatura. Ele veio, né, com uma temperatura bem... Tava com uma temperatura ideal, assim. Tá na faixa dos seus... Eu baixei um pouquinho mais a temperatura, seus 7 graus. E agora ele já deve estar um pouco mais, né? Tá na faixa dos 10... Um pouco mais, deve estar uns 12 graus, mais ou menos. Aqui o estúdio tem ar-condicionado. Então, servir aqui. Tem até uma petilênciazinha, pelo menos visual, ó. Um pouquinho de gás, vamos dar uma olhada se isso aqui, né, vai estar presente no vinho. Eles podem ter deixado um pouquinho de gás aqui no vinho, né, para ter um pouquinho mais de frescor. E o Malbec eu já tinha servido, né, que é o Malbec francês aqui. Bom, eu vou cortar, eu já tenho aqui meus guardanapos, tá tudo preparadinho. Eu vou trazer aqui a minha, só para vocês verem de novo, tá, os queijinhos aqui. Eu vou pegar o pratinho e eu vou trazer ele aqui para que vocês consigam ver junto comigo. Então, nessa câmera aqui fica melhor. Então, eu peguei o pratinho aqui, ó. Vou estar cortando os queijinhos. Então, mas antes, o que a gente faz? Qual é a dica para vocês? Antes da gente fazer a nossa harmonização, o que a gente faz? Primeiro, entende um pouquinho as características do vinho, né? Ou dos vinhos. Então, eu vou testar primeiro o vinho branco e depois o tinto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar, e aí eu já sei que o queijo, provavelmente o queijo maturado, ele é mais intenso. Então, eu vou começar pelo queijo mais leve, que tem menos peso, talvez tenha menos intensidade de sabor. Vou saber isso depois. Mas eu vou provar os vinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provar o vinho branco primeiro. Eu vou provar o vinho branco, testar com o queijo mais leve, com o tipo brie. Depois eu vou provar o vinho tinto e depois provar com o brie também. Para depois eu mudar.
Eu volto pro vinho branco com o queijo Minas e o vinho tinto com o queijo Minas. Por que isso? Por que essa questão? Porque o queijo, provavelmente o Minas, ele é muito intenso. E aí eu consigo entender as características do vinho antes. Então eu vou entender um pouco as características do vinho sem o queijo na boca. Depois eu vou botar o queijo na boca e vou voltar com o vinho. Então, primeiro vinho branco com queijo tipo brie. Mas antes eu entendo as características do vinho. Então vamos lá para o nosso Chardonnay. Então, visualmente não é um Chardonnay muito intenso, né? Ainda ok, tem um pouquinho de borbulhos, vamos ver se ele aparece em boca, pode ter deixado o produtor no nariz. É um vinho interessante, é uma intensidade média de aromas e sabores, vamos agitar ele um pouquinho, é um vinho correto. Ele tem uma nota de um abacaxi maduro, ele tem um toquezinho caramelizadinho bem gostoso. Né? Tem um pouquinho de passagem por madeira, essa passagem por madeira tá aparecendo um pouquinho aqui, bem agradável. Tem uma nota de uma fruta madura. Tem quase um toquezinho resinoso, assim, gostoso. Legal. Vou colocar na boca. Hum. Primeiro gole, posso não avaliar. Primeiro gole de vinho. Mas já presta atenção em algumas características, né? Para ver que um vinho tem uma acidez destacada. É uma acidez média a mais, quase muita acidez. Tem um sabor médio em boca, mas um sabor bem direto, assim, bem franco nas suas características. Aquela fruta bem definida, toquezinho da madeira, provavelmente é um caramelizadinho gostoso. É quase um toquezinho de baunilha, bem agradável. Mas em segundo plano, a fruta aparece um pouco mais. E um final de boca, quase um toquezinho de gengibre, assim, bem gostoso. Bom, vamos lá. Hum. Então, é um vinho seco, ele não tem tanino, a acidez dele é uma acidez média a mais, o corpo dele é um corpo médio, o álcool dele é um álcool médio, assim, não tá super bem integrado, deve ter pelo menos uns 13% de álcool, acredito. Eu não vi, mas digo para vocês agora, porque ele tem uma untuosidade, 13% de álcool. Ele tem uma untuosidade em boca, mas ele não chega a sobrar, mas ele é bem presente, né? Até que esquenta um pouquinho. Mas super bem integrado, tá dando um pouco mais de peso para esse vinho. Persistência de sabor. É uma persistência, passa um pouquinho de média. E é um vinho, ele não é muito complexo em aromas e sabores, mas ele é muito direto, assim, tem um pouquinho mais de intensidade. Legal. Vamos entender umas características do vinho? Vamos testar com os queijos. Vou testar com os dois, óbvio, né? Então, primeiro, vou cortar um pedacinho do queijo tipo brie. E vou provar com vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Ah, tem algumas pessoas, alguns autores, que dizem assim, para entender melhor a harmonização, joga a comida e o vinho na boca. Eu não gosto tanto, tá? O que eu prefiro? Eu prefiro que vocês passem, né? O que eu prefiro fazer? Passa a comida, comer, e depois que, né, engoliu a comida, vem com o vinho. Tem gente que coloca os dois. Quem quer fazer não tem nenhum problema, tá? Tem alguns autores que dizem, não pode misturar queijo e vinho na boca. Outros que dizem, não, tem que misturar. Aí vai de cada um. Eu prefiro a comida, onde eu vou ver as características do queijo, sentir as características do queijo, e depois vou colocar o vinho na boca e ver o que ele vai mudar. Versus quando ele estava sem o queijo. Vamos lá? Um pedacinho de queijo. Adoro queijo. Então, esse queijo tem uma acidez presente, toquezinho salgadinho, pouco, bastante sabor, bem evidente, né? A nota láctea ainda bem evidente, a nota do fungo bem evidente, deixa ele mais saboroso, gostoso, untuosidade na boca, tudo mais. Vou pegar mais um pedacinho do queijo agora, né? Porque eu mereço, né? Eu tava de aniversário para fazer a harmonização agora. Hum, hum. Ok, que vinho. Hum. Qual essa deu?
deu match. Que foi legal. Ó, primeiro, a acidez do vinho ajudou um pouco nessa questão da gordura do queijo em boca. Removeu muito mais rápido. Quando eu tinha comido o primeiro pedaço de queijo, ele ficou um pouco da gordura em boca. Quando veio o vinho agora, foi muito mais rápido. O vinho, ele conseguiu... O sabor do queijo ficava um pouco mais em boca por causa desse funguinho, né, que tem por fora, dessa casca florida por fora. E essa casca florida, ela tem um sabor peculiar, né? Que é um sabor assim que lembra um pouco panificação, que lembra um pouco essa questão de um pãozinho tostadinho. E assim, ó, o vinho, na parte de sabor, primeiro peso. Ele não é um queijo muito pesado, mas ele também não é um queijo muito levinho. Ele tem uma untuosidade, um peso em boca. Com a harmonização com o peso do vinho ficou legal. Sabor. O queijo ficou indo um pouquinho mais sabor do que o vinho. O sabor do vinho acaba um pouco antes, né? Isso assim, para ser harmonização made in heaven, perfeito, talvez o sabor do vinho acompanhar um pouco mais, mas ficou muito bom. Ele harmonizou o ponto essa notinha da madeira do vinho, desse caramelizadinho do vinho com a nota dessa panificação do queijo ficou muito bom. E o frutado do vinho ficou bem evidente, o sabor do vinho ficou bem evidente. E assim, deu uma harmonização, posso dizer para vocês, boa harmonização, tá? Boa harmonização. Ficou muito bem. Agora, vamos pegar um pedacinho do outro queijo, né? Vamos pegar o queijo Minas aqui. Eu já sei as características do vinho, né? Que eu vou usar com o mesmo vinho. Agora eu vou ver um pouco das características do queijo. O queijo, ele é bem granuloso, ó. Quebrei um pedacinho, ó. Bem granuloso. Tem bastante cristais já. Hum. 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 Completamente diferente. É um queijo com uma textura muito mais granulosa. É um queijo que tem muita intensidade de sabor, né? Ele perdura muito mais tempo em boca. Ele tem uma nota muito mais caramelizada, ele tem muito menos a nota láctea. Né? Eu nem estou fazendo a avaliação completa do queijo aqui, porque eu quero muito mais em boca mesmo. Né? Um pouco conto mais pra frente, eu conto mais uma surpresa para vocês aí. Mas quero muito mais sabor do queijo em boca. O sabor perdura muito mais, sabor caramelizado muito mais presente, muito mais intenso, um pouco mais salgado e bem mais umami. Aqui a gente tem um queijo, um peso um pouco maior, um volume de boca maior, uma intensidade maior. Vamos ver agora com o nosso vinho. Vamos ver como é que vai ser essa criança aqui com o nosso vinho. Ele é um queijo diferente, é um queijo que já exige um pouquinho mais. Vamos. Hum. Olha. Mas olha que não ficou ruim. Mas olha só que interessante. O que aconteceu com o vinho? Primeiro, o sabor do vinho deu uma realçadinha na parte caramelizada, mas passou um pouco mais rápido. E um ponto interessante, e assim, ó, muito interessante esse exercício, porque sente bem que o que aconteceu, o vinho ganhou um toquezinho de amargor no final, que ele não tinha, mas é um toquezinho, não chega a incomodar, mas ele aparece, por quê? Porque esse queijo maturado, ele é muito rico em umami, então ele tá roubando um pouco do sabor do vinho. O vinho não tinha uma persistência, né, muito longa, mas ele em boca ele tinha um sabor muito franco, muito direto. E ele aparece, mas ele vai passando muito rápido, você vai perdendo muito rápido. Uma harmonização interessante, fica bom, dá para fazer. A acidez do vinho fica menos perceptível, porque a suntuosidade do queijo toma muito conta. O sabor do queijo perdura mais, né? Então o sabor do queijo ainda em boca, que é um queijo com muito sabor. E o vinho tentou buscar esse sabor, mas passou muito rápido.
E passou muito mais rápido que o próprio sabor do vinho. Assim, a gente provou esse vinho separado e é um vinho que perdura mais. Mas legal a harmonização aqui. Deu pra fazer um teste bem bacana, olha. Bem legal. Vamos para os tintos? Assim, a melhor harmonização para o branco, com certeza o queijo brie. Com certeza. O queijo brie é uma harmonização muito boa. O Chardonnay com o queijo Minas maturado deu uma harmonização boa. Ficou legal, né? Não ficou ruim, mas com algumas observações. Mas assim, ó, muito melhor a harmonização do Chardonnay com queijo brie. Não é pouco melhor, tá? Muito melhor. Melhor mesmo. Vamos pro vinho tinto? Só que lembrando vocês que a gente está degustando, então o primeiro foi o Chardonnay da Aracuri. Agora nós vamos fazer os dois queijos com um Malbec francês. Vamos ver como é que ele vai sair, né? Você viu uma dose aqui, dose lindona. Tem um perfil aromático bem interessante. Vamos testar agora, vamos na prática para ver o que esse vinho vai se mostrar. Então vamos lá. É um vinho com uma média mais intensidade de cor, límpido, bastante brilhoso. Tem um rubi bastante vivo. No nariz, uma intensidade média. É um vinho correto. E agora tem um aroma muito gostoso. Ele tem um aroma de fruta vermelha bastante madura. Ele tem um aroma, um toquezinho de quase uma nota de uma erva. Bem gostoso, assim, quase um toquezinho de menta. Uma menta seca. Vamos agitar a taça. Agitando a taça ele apareceu um toquezinho especiado. Não é um vinho extremamente complexo, mas é um vinho bem também bastante franco em nariz. E bem gostoso esse caráter de fruta. Esse caráter que ele lembra esse toquezinho agitando a taça cada vez mais especiado. E esse toque de erva. Uma erva seca gostosa, assim, bem bom. Bem uma menta seca, assim, bem gostosa. Boca. Hum. Com vinhos. Olha, ele é seco, mas tem toquezinho de doçura, ele é um pouquinho mais perceptível. É mais seco ainda, tá? No limite, talvez, o seco. Ele tem. O tanino dele é um tanino médio, não é uma textura tão fininha, mas ok. É gostoso. Esse álcool dele é um álcool médio, tá ali bem integrado. Não chega a incomodar. Ele deve ter também aí seus 13, 12,5 talvez de álcool. 2020, Madman, blá blá blá, 13%. 13% de álcool. Então tá fazendo o trabalho dele legal, tá dando um pouquinho de untuosidade. Só que tem tanino aqui, né? Atenção. A acidez desse vinho, ela me chama atenção. Ela é uma acidez média, quase média menos ali, ok? Então, ponto de atenção aqui, mas né, a acidez está tentando trabalhar com o restante da estrutura. E o corpo dele é um pouquinho mais encorpadinho, assim, quase um corpo médio mais, assim. Ele sobe um pouquinho em corpo. E intensidade de sabor. O sabor ele é um pouco mais, ele é franco em boca também, muito direto esse caráter de fruta e esse toquezinho herbal, assim, parece bem herbal não, vou traduzir para uma erva seca. Essa nota de menta parece super bem assim. A persistência dele não é muito longa. Mas é um vinho. A persistência dele, persistência média, muito. E passa, o sabor até passa quase média menos, assim, né? Um pouquinho mais rápido. Ele é um vinho que tem um pouco mais de atenção aqui no sentido tanino. Ele é um vinho que. Atenção aqui, porque não é um vinho com tanta acidez. Né? Ele é até um vinho que esquenta um pouquinho mais. Vamos ver. Vamos testar aqui agora o vinho tinto. Não é dos vinhos tintos extremamente tânicos, né? Mas tanino tem uma textura um pouquinho mais presente. Vamos começar com o nosso queijo tipo brie. Como é que ele pode ser tão bom? Hum. Legal. Agora o vinho? Hum. Não ficou ruim. Mas alguns pontos aqui interessantes, ó. Primeiro, esse é um queijo que não tem muito umami. Então, o vinho ele perdeu um pouco de sabor em boca, mas ainda ficou
com aquele caráter frutado bem evidente. Não apareceu amargor no fim. O sabor é até interessante, assim, ó. O sabor desse vinho com o sabor do queijo quase se equiparou, assim, no final. Até um pouquinho mais que o branco, assim. Conseguiu aguentar um pouco mais. Só que faltou um pouquinho de acidez, né? Demorou, ficou um pouquinho mais untuoso, né? Do queijo em boca. Né? Aquela gordurinha do queijo foi ficando um pouquinho mais. O tanino não conflitou aqui. Né? A gente sente um pouquinho mais essa textura em boca. Né? Mas não chegou a incomodar. Ficou legal. Eu botaria como até uma boa harmonização. Se com o branco ficou uma harmonização muito boa, aqui ficou uma boa harmonização. Dá tranquilamente para fazer, não conflitou. Para quem for muito delicado, talvez um toquezinho de amargor final de boca, coisa muito pouca que o vinho não tinha. Um queijo ele pode parecer um pouquinho, mas é uma harmonização que dá tranquilamente para fazer e fica bem legal, né? Bem interessante. E aí o vinho fez o seu trabalho, né? O vinho é líquido, ajudou um pouco nessa questão da textura do queijo em boca, né? Um pouco da gordura, porque é o vinho que tem acidez, né? Apesar que a acidez é um pouquinho menos evidente, mas ele tem ali, fez o trabalho legal. Ficou melhor do que somente o queijo. Ó, esse é um ponto relevante. Só o queijo era bom, né? Mas ficou um pouquinho melhor com o vinho, mas menos interessante com o Chardonnay. Vamos para o nosso queijo Minas maturado, que tá bem gostoso também. Só que tá bem mais intenso em sabor. Até vou quebrar aqui uma texturinha dele para sentir o aroma dele, porque tá bem complexo em aroma. Né? Queijo Minas maturado, eu adoro, assim. Aliás, falei que eu ia dizer para vocês uma das minhas harmonizações preferidas, já conto. Envolve queijo Minas. Tá bem saboroso. Hum. 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 Olha, eu esperava que não fosse até um pouco pior do que ele foi, viu? Mas olha só. Primeira coisa, esse amargor no final de boca ficou mais evidente. Então esse residualzinho de amargor incomoda um pouquinho. Isso é muito por causa do umami do queijo, né? Esse umami do queijo tá tirando um pouco do sabor do queijo, mas então ele tá ficando um toquezinho amargo. Uma coisa pouca, não chega até a incomodar. Esse queijo ele é muito granuloso, ele tem cristais já, né? Conforme o queijo vai maturando, vai criando cristais. Esse queijo criou um pouco mais de cristais. Então ele é granuloso em boca e essa granulosidade, quando tu tem só o queijo em boca, tu vai mastigando, 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 né? E aí é difícil de remover essa pastinha que vai criando em boca, né? Essa granulosidade. E aí, mesmo quando a gente vai engolindo, vai demorando. O vinho, ele é legal porque ele faz um trabalho de ajudar a tirar um pouco e preparar a boca para um próximo pedaço, né? Para ficar mais interessante. Só que ele perdeu um pouco em sabor, o vinho, né? O peso dele foi legal, só que o sabor do queijo, ele perdura um pouco mais. Só que com o vinho, perdura um pouco menos do que quando era somente o queijo. Ou seja, o queijo ficava sabor mais presente em boca, ficava mais tempo, a granulosidade ficava mais tempo em boca, que é bom, né? Mas, tipo, vai ficando um pouquinho mais cansativo, aí, tipo, tu vai enjoando mais rápido. Com o vinho quebra um pouco alguma dessas características, dessa granulosidade, dessa papinha que fica em boca e tudo mais. Então, o vinho faz uma quebra que deixa, se você me perguntar, é uma harmonização muito boa? Não. Dá para fazer? Dá, tranquilamente. Até fica melhor do que somente o queijo. Mas, também aqui a gente perdeu um pouquinho na parte conjunto pro vinho branco aqui. O vinho branco ficou um pouco melhor para esse queijo aqui, mas aqui o queijo passou por cima dos dois vinhos. Aqui poderia ter um vinho um pouco mais representativo aqui, né? Tipo, eu escolhi dois vinhos não para procurar a melhor harmonização, mas exatamente para a gente testar. Com queijo brie, o Chardonnay perfeito, com Malbec legal. Já o queijo Minas maturado com o Chardonnay
legal, com o Malbec, né, já tendo um pouquinho mais de dificuldade. Precisaria com queijo, um vinho com mais sabor, talvez um vinho com uma complexidade maior de aromas e sabores, com uma acidez mais destacada, né, que poderia ser um tinto maturado ou até um vinho, um Riesling, né, que tem uma complexidade de aromas e de sabores, tem um pouco mais de peso. Mas legal, olha, bom exercício, viu? Bom exercício. Bom exercício. Tomar um golinho de vinho, né, só para tirar um pouquinho do... Uma coisa interessante desse vinho da Aracuri, eles deixaram algumas borbulhinhas, uma perlagezinha, coisinha pouco, quase como lá no vinho, região do vinho verde. Tinha uma pequena petilênciazinha, que era interessante, agora já se perdeu um pouquinho. Legal, hein? Acho que deu pra gente brincar legal aqui. Bem gostoso. E uma boa experiência. Gostei. Bom, eu vou trazer as perguntas de vocês aqui, já vou responder, estão trazendo várias interações. Eu vou só finalizar aqui a nossa aula com algumas dicas, né? Acho que são algumas dicas legais aqui. Então, finalizando a nossa aula, tá? Por uma questão de algum direcionamento para deixar mais simples algumas escolhas de vocês. De modo geral, então, vinhos para harmonizar com queijos. Preferência para espumantes também vão muito bem. De preferência, claro, para espumantes brancos e rosés. Aí espumantes têm essa flexibilidade muito grande, né? Desde o Nature, que é o mais seco, até o Moscatel, espumantes doces, que tem uma doçura bastante alta. E espumantes, tirando espumante tinto, vão muito bem com queijo. Brancos tranquilos, sempre uma boa alternativa. As melhores, de modo geral, então, também para queijo. Aliás, a gente provou, né, o branco aqui. E nessa nossa harmonização foi muito bem. Muito bem mesmo. E o vinho tinto foi legal. Aliás, um ponto de observação, né? O vinho tinto até ele foi melhor do que somente os queijos. Eu sei que se fosse só os queijos sem o vinho tinto, bons queijos. Mas com o vinho tinto até ficou um pouco melhor, mas muito menos interessante que com o próprio vinho branco. Então, vinhos brancos com maior acidez, de preferência com pouca passagem ou sem passagem por madeira. Quando tiver passagem por madeira, atenção, né? Porque vai exigir um pouco mais do queijo também. A questão dos doces, né? Se tiver um residual de doçura, também atenção para acidez, né? Quanto mais doce o vinho, maior acidez vai ser exigida para conseguir equilibrar esse conjunto. E a questão da intensidade de aromas e sabores, né? Quanto maior a intensidade de sabor de um elemento, maior a intensidade de sabor do outro elemento, ou seja, maior intensidade de aroma e sabor do queijo, maior intensidade de aroma e sabor do vinho. Que é o que aconteceu com o nosso queijo Minas maturado com o nosso Malbec. Ele faltou um pouco de sabor para aguentar o sabor do queijo, que ia ficar mais interessante se ele tivesse mais sabor. Funcionou? Ficou legal, dá tranquilamente para fazer. Mas, né? Mas, se tivesse mais sabor, ia ficar mais interessante. E aí, tintos, quando for harmonizar com queijo, então, preferência para vinhos de maior acidez, pouco ou nenhum tanino, e vinhos mais intensos em sabor, principalmente sabor frutado, enfim, dá preferência também para um pouco menos da intensidade da madeira. Então, sabor frutado sempre é um ponto bem relevante quando a gente fala aí de queijos e vinhos, né? Acidez que a gente viu. Acidez é importante, quanto mais acidez, de modo geral, melhor. Menos tanino, preferência sem ou com pouco tanino. Bastante intensidade de sabor, principalmente frutados. E a gente já tem um bom caminho aí para começar. Ou para desbravar, seguir as nossas harmonizações de queijos e vinhos. Falei de tabela, né? Coloquei lá para vocês, né? No material, e quem é do grupo aberto aqui, que não é aluno do grupo premium, aluno do grupo premium entra lá, baixa, tá tudo lá à disposição. Quem não é, aqui eu tenho essa tabelinha, né? Que é esse guia, que é um guia para ajudar nas escolhas de harmonização. E aí aqui nesse guia eu coloco aqui, principalmente com queijos menos intensos, com queijos um pouquinho mais intensos, boto algumas sugestões aqui para vocês que pode harmonizar com diferentes vinhos, tá? Vou colocar lá, inclusive vou botar como material complementar para vocês baixarem lá no nosso grupo aberto. Quem é aluno entra lá, baixa na área do aluno, tá lá à disposição para vocês. Certo, meninos e meninas? Só para vocês verem aqui, né, que eu boto aqui um pouco dessa questão de queijos leves, de queijos mais intensos. Então aqui harmonizando com diferentes estilos de vinho, né? Então, por exemplo, vinhos brancos, de modo geral, eles vão bem.
né? Com espumantes, de modo geral, eles vão bem, né? Rosés, de modo geral, vão bem. Aí, às vezes, quando a gente tem, né, a questão dos vinhos tintos, aí vai tendo tanino, enfim, daqui a pouco vale um pouco mais de atenção. Mas aqui são só algumas dicas, né? Algumas dicas aí pra gente finalizando. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui, né? Deixa eu trazer aqui que vocês trouxeram pra gente, né, ter o nosso conteúdo aqui. Eu adoro, né? Conteúdo de queijo e vinho é uma delícia fazer essa aula. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês. A Maria. Ah, não, Marília. Um torrontés ficaria interessante com ambos os queijos? Pode colocar. Torrontés, só atenção. Torrontés vai ter mais sabor, mas vai ter menos acidez. Então, atenção para isso, né? Tem que testar, mas pode dar certo. Principalmente, acredito que mais até com o queijo brie. Mas acho que vale testar com os dois, tá? Faz necessidade de sabor com queijo Minas, né? Acho que vale o teste. A Esterlinda, o Pinot Gamay não ficaria melhor com queijo maturado? Poderia, Esterlinda, desde que tivesse bastante sabor e, de preferência, tivesse até um processo evolutivo ali, seria interessante, né? Seria bem interessante aí. O Luciano falando que a aula foi uma aulaça, muito bom, legal, gosto também, né? Acho bem legal, assim. O Marcelo falando sobre a questão de tinto com parmesão, amargou. O queijo permaneceu na boca. Acontece, né? Parmesão muito rico em umami, lembra? O umami vai roubar sabor, vai tirar um pouco da maciez do vinho, vai deixar um vinho um pouco mais secante em boca. Então, né? Principalmente essa intensidade de sal e também do umami. Então, vai exigir vinhos aí com um pouco mais de capacidade para aguentar esse umami. A Josi falou, nesse caso do queijo Minas maturado, será que espumante extra brut ficaria legal? Poderia, mas atenção, precisaria de um espumante com bastante sabor, extra brut, até nature, e com bastantes notas autólicas. Se tivesse notas autolíticas, ia ficar muito bom mesmo, porque essa nota da evolução do queijo com a nota autolítica ia dar um match. Aliás, falei para vocês, né? Por que eu tô falando isso? Falei para vocês que eu ia falar minha harmonização preferida atualmente entre queijos e vinhos. É queijo Minas maturado com champanhe. Para mim é espetacular, é divino. Por quê? Porque champanhe tem muitas essas notas autolíticas, tem muita acidez, tem muito sabor. Queijo Minas tem muito sabor, tem bastante nessa presença de boca, tem essas notas evolutivas que ficam gostosas e assim, ó, casa muito bem. Precisa ser champanhe? Não, pode pegar um espumante brasileiro de boa qualidade com bastante autólise, né? Pega aí com pelo menos uns 24 meses, 36 meses de autólise de um bom produtor que tem um pouco mais essas notas autolíticas presentes, dá muito certo. Pode ter certeza que dá muito certo. Eu gosto muito de harmonização de queijos e vinhos, mas essa atualmente é uma das minhas preferidas. Legal, o Marcelo tá falando da harmonização que ele fez com tinto português, bacana. O Zé Santos tinha perguntado se fosse o Chardonnay lenho, que é mais encorpado, se daria mais certo. Então, o lenho, Zé, é um Chardonnay muito intenso. Muita madeira, muita fruta, é um Chardonnay encorpado, é tudo pra cima. Eu não sei se o lenho não ia passar por cima, por exemplo, do brie. Tem que testar. Talvez o lenho fosse até melhor com o Minas maturado, porque o lenho também tem bastante acidez, muito sabor. Talvez ele precisasse de um queijo mais intenso. Aí teria que testar. Eu testaria, eu assim, sem testar, eu já tem que escolher entre o brie e o Minas maturado para botar com lenho. Eu ia para o Minas maturado. Mas aí testando, mas poderia sim. Poderia. Um bom teste, inclusive, de se fazer. O Marcelo falando da questão do Riesling e parmesão, né? O parmesão quase anula o vinho, depende do Riesling, sim, né? Se pegar um Riesling, lembrando, né? Muito umami, muito toque salgado, pode passar por cima, sim, né? Legal, vários comentários muito legais de vocês aqui, né? O Vinho Sem Vergonha Oficial fala que queijos com umami, com um Sauvignon Blanc jovem, Chardonnay da Califórnia, vai passar que madeira, será que funciona? Queijos com umami. Então depende, né? Depende. Normalmente, se a gente pegar um Sauvignon Blanc jovem, é um vinho mais leve, com acidez alta e um caráter de, normalmente, fruta e herbal um pouco mais evidente. Mas normalmente são vinhos mais ralos, né? Não são vinhos tão intensos. E às vezes, né, se a gente pegar aí um vinho com umami, o umami pode passar por cima. E aí também tinha colocado a questão do Chardonnay da Califórnia.
com breve passagem por madeira. Será que funciona? Tem que testar. A melhor forma é testar. Só que a gente pegar um Chardonnay no da Califórnia é pesado, é untuoso, né? Um perfil um pouco diferente de um Sauvignon Blanc. Se é um vinho com umami, talvez um Chardonnay da Califórnia talvez funcione melhor. Porque é mais pesado, é mais intenso, tem normalmente mais sabor, né? Aquele próprio toque da madeira vai trazendo um pouco mais de intensidade, talvez vai ter um pouco menos de acidez. É legal testar, os dois podem dar uma paridade legal, mas teria que testar para ver. Eu iria no Chardonnay da Califórnia. O Fernando falou que acha que o Beaujolais e Pinot jovens, sem passagem por madeira, poderiam ser uma boa opção. Poderiam sim. Gosto muito, inclusive, de colocar Pinots jovens e até Gamés jovens, sem necessariamente ser Beaujolais, né? Mas Gamés de modo geral. Normalmente Gamé, gente, há uma dica para vocês, tá? Gamé, vinhos de Gamé, é uma boa uva coringa para usar como harmonização, tá? Uma uva bem legal. São vinhos bem bacanas. Bem bacana mesmo. A Sally falou sobre Chateauneuf do Pape, se harmonizaria com parmesão. Pode ser, só cuidado, normalmente Chateauneuf do Pape tem um pouco mais de tanino, esse tanino, né? Eu se fosse escolher um Chateauneuf do Pape, escolheria um mais evoluído. E que ainda tivesse bastante sabor e bastante acidez. Lembrando ali que o sul do Rhône, né, normalmente os vinhos perdem um pouquinho de acidez, né? O Chateauneuf do Pape ganha um pouquinho de tanino, ganha um pouquinho de corpo. Dá para testar, mas eu pegaria uns mais evoluídos. Pegaria para tentar pegar o melhor de cada um deles. Gente, muito legal. Há uma outra dica. Vocês estão pedindo dicas de uva, né? Que pode ser coringa, uva tinta. Essa aqui é uma que eu gosto bastante, tá? Falei de Gamay. Pinot é legal, mas também gosto muito de Barbera. Barbera para harmonizar com vinhos eu acho muito legal. Sabe por quê? Porque Barbera, de modo geral, ela tem um pouco menos de tanino, tem um pouco mais de acidez. E normalmente tem uma boa intensidade de aromas e de sabores. Então Barbera é uma uva tinta que ela é bem coringa para harmonização de queijos. Para quem gosta de vinhos tintos e tudo mais, acho que é uma boa alternativa para brincar aqui nessa harmonização. Tá? Acho que é bem legal, vocês podem usar. Acho que funciona muito bem. A uva Barbera para quem quer vinhos tintos. Né? Acho que é um bom caminho, assim. Então, né, acho que vale sempre testar, gente, por isso que a gente trabalhou as bases hoje, ou seja, as bases nos dá uma maior amplitude para teste, uma maior segurança para a gente testando, vendo o que funciona, o que não funciona, então vamos testar. Não ter medo de testar, né, gente? Testar é um bom caminho aí. Tá, com as perguntas finais aqui de vocês, o Gerson perguntando se espumante Surly funcionaria. Provavelmente sim, depende, né? Depende do Surly. Um Surly de boa qualidade, que tem bastante essas notas, né, da levedura, pode ajudar sim. Um Blanc de Blanc, Casa Petrucci. Ah, deve ser a Pedrucci. A Sterlinda falando. Pedrucci, para mim, é um dos grandes produtores de espumantes do Brasil, tá? Um dos que eu mais gosto, inclusive. A Maria falando que vou testar o queijo Minas maturado com espumante Surly. Boa, testa que a chance grande de dar certo, viu? O Fernando falando Cave Gás Nature com Minas maturado também. Boa. Bom teste. Aliás, legal vocês com a aula de hoje, vocês já falando sobre harmonizações, teste de harmonização, eu saio da aula completamente realizado. Uma última pergunta do Márcio, então, aqui, para entender melhor esses tipos de queijos, quanto à elaboração, textura, dá alguma dica de livro? Ah, legal, Márcio. O Márcio perguntando sobre livros de queijo, tá? Vou dar uma dica para vocês aqui. Peraí. Aqui, ó. Esse livro aqui é bem legal, tá? Esse é um livro muito bacana do José Oswaldo Abano do Amarante. Deixa eu até mudar aqui. Então, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse livro aqui se chama Queijos do Brasil e do Mundo. Fala bastante sobre... Deixa eu falar no microfone, fica mais fácil, né? Fala bastante sobre queijos, ele é bem ilustrado. Ele é um livro muito legal sobre queijos, tá? Para quem quiser aprender mais sobre queijo, recomendo fortemente. É uma literatura bem bacana. De repente eu faço algumas surpresas para vocês aí em breve, essa questão de queijo, mas esse livro é bem legal, tá? É um livro brasileiro, em português, feito por um autor brasileiro que entende bastante sobre a harmonização, é um grande especialista em vinhos, né? E fala sobre vários perfis de queijo, mas então eu recomendo fortemente aqui Queijos do Brasil e do Mundo, do nosso queridíssimo José Oswaldo Abano do Amarante, que é um dos grandes autores que a gente tem de vinho no Brasil também, então recomendo, esse é um livro legal aí para vocês, tá bom? Então, turma, chegamos no final da nossa aula. Foi incrível, quero agradecer vocês, né? Um beijo muito especial.
conseguimos entender um pouquinho mais sobre esse maravilhoso mundo da harmonização de queijos e vinhos. Dica final, testem. Vamos testar, pega a base, vai testando. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, vamos praticar sem medo de errar. Com certeza a gente vai ter experiências muito legais. Então, beijo para você. Vou me despedindo. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.